A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso módulo sobre discipulado. Essa é a nossa quarta aula e nessa aula eu gostaria de desenvolver com você a pergunta: quais são as condições para ser um discípulo do Senhor Jesus? Lembrando que na última aula nós falamos das características do discípulo, definimos, conforme as próprias palavras de Jesus no Evangelho de João, quais são as características de um discípulo, de um verdadeiro seguidor de Jesus. E a gente viu ali três características, que o permanecer na palavra, amar aos outros como nós fomos amados por Jesus e frutificar. Então, essas coisas devem acompanhar aquele que se diz um verdadeiro seguidor de Jesus. Mas, será que para seguir a Jesus basta simplesmente um desejo pessoal? Basta que a pessoa apenas queira? É lógico que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Tudo que nos é exigido para a salvação é a fé. Essa é uma doutrina muito importante na fé cristã e Paulo vai falar em Efésios, inclusive, que a salvação é pela graça e não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então isso tem que ficar muito claro. Não há nada que a gente possa fazer pela nossa própria salvação. Mas isso não significa que seguir a Jesus não tem custo nenhum. Que seguir a Jesus, para seguir a Jesus não é necessário fazer nada. Nós não fazemos nada pela nossa salvação, mas uma vez que fomos salvos, somos convocados a uma vida de obediência a Jesus. Uma frase que eu já citei aqui no curso é que a gente não pode receber a Jesus como o Salvador e adiar a obediência a Ele como Senhor. Então, o próprio pregador Billy Graham, muito conhecido, disse certa vez que a salvação ela é de graça, mas o discipulado, ou seja, seguir a Jesus, custa tudo o que temos. Então, há claramente na palavra de Deus, nos evangelhos, essa exigência para quem quer seguir a Jesus. Jesus deixa isso muito claro e eu queria, junto com você, observar esses textos hoje. Nós temos, nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos essa passagem de uma forma bem parecida. Mateus 16, Marcos capítulo 8 e Lucas, que é a que eu vou usar aqui, Lucas 9, 23, onde Jesus, com certeza você já leu esse texto, Jesus disse à multidão que estava seguindo ele: olha, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então aqui há pelo menos duas condições que antecedem a ação de seguir a Jesus. Jesus coloca isso muito claro. Muitas pessoas estavam ali acompanhando o seu ministério, mas ele diz: quem quiser mesmo ser o meu seguidor precisa negar-se a si mesmo e tomar a cada dia a sua cruz. Bom, essa primeira implicação de Jesus já não é algo simples. Negar-se a si mesmo é uma exigência altíssima para aquele que quer, de fato, seguir a Jesus. Não há espaço aqui para dois senhores. Nosso coração não pode ter dois tronos. Ou a gente governa, ou Cristo governa. Nossos planos de vida não podem, em hipótese nenhuma, estar acima da vontade de Deus. A Bíblia está longe de acariciar a alma do homem, apresentando Jesus como apenas uma ajuda. Ou seja, Jesus não é um acessório na sua vida, não é algo que a gente acrescenta à nossa vida, não é aquela caixinha da religião. Então a gente continua vivendo a nossa vida como a gente sempre viveu, continuamos executando os nossos planos como sempre executamos, mas agora a gente acrescenta Jesus, Agora, de domingo à noite eu vou para a igreja. Não se trata disso. Seguir a Jesus é negar a si mesmo, é negar absolutamente tudo. E não somente isso, mas também tomar sobre si a cada dia a sua cruz. Então, a gente vê aqui que o próprio Paulo entendeu muito bem o que significa isso, porque lá em Gálatas 2:20 ele disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, em outras palavras, discípulo bom é o discípulo morto. A primeira coisa que como discípulos de Jesus a gente deve fazer é morrer. E isso está muito bem representado no ato do batismo.
quando a gente se decide pelo batismo, né, chamados por Jesus para essa nova vida, esse ato simboliza justamente isso, a morte para esta vida, para mim mesmo, e agora uma vida totalmente entregue para Jesus. E essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Será que eu sou uma pessoa para o qual as pessoas vão olhar e dizer, está aí alguém que deixou tudo para seguir a Jesus? É lógico que deixar tudo não significa necessariamente que você precisa largar toda a sua vida, o seu trabalho, a sua família e ir para algum lugar. Esse é um chamado de poucas pessoas. Mas nada deve ter a primazia no nosso coração, nada deve ser mais importante em nosso coração do que o próprio Jesus. Ele deve tomar todo o espaço. Então, a gente tem uma citação do livro O Custo do Discipulado, escrito pelo pastor Jonas Madureira, que lá ele diz assim, ó, não é Cristo que deve envolver-se em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem de sacrificar os seus desejos para se engajar nos nossos empreendimentos. É o contrário. Nós é que devemos nos engajar nos planos que Jesus tem para a sua igreja. Nós é que temos de sofrer ao sacrificarmos as nossas agendas em favor da agenda divina. Então, para falar o mínimo, a gente precisa estar disposto a sacrificar as nossas programações, os nossos desejos, o nosso entretenimento para colocar em primeiro lugar aquilo que Jesus quer, porque é o que Ele quer que é importante. Primeira coisa que nós devemos pensar é o que Jesus quer para a nossa vida. E se nessa vontade de Jesus estiver incluso os meus planos, a forma como eu vinha conduzindo a minha vida, que bom, fico feliz por isso. Mas se não, o que nós devemos amar e almejar é aquilo que Jesus quer. E, em segundo lugar, a condição é tomar a cada dia a sua cruz. E está muito claro, né, o que cruz deve significar. Cruz não é rede, cruz não é resort, não é descanso, não é boa vida. Cruz implica em sofrimento. E Jesus está falando isso muito claramente, que é preciso, antes de querer segui-lo, tomar a sua cruz. A cruz, irmãos, tinha um significado muito expressivo nos dias de Jesus. Todo mundo sabia o que cruz significava. Todo mundo, acredito que aquela geração que estava acompanhando Jesus já havia presenciado uma crucificação. Jesus não foi o único a ser crucificado. Aquele ato, né, aquela sentença, era algo comum naqueles dias ali e colocado aos piores criminosos. Certamente haviam outros que tinham sido crucificados além de Jesus. Então, quando Jesus cita a cruz, as pessoas logo entendem o que aquilo significa, que não é uma mensagem dúbia, não é uma mensagem que permite margem de interpretação. Elas já entenderam que era necessário o sofrimento acompanha a vida de quem segue a Jesus. E como isso, irmãos, é diferente da compreensão da maioria dos evangélicos que a gente conhece. Muitas igrejas têm prosperado, entre aspas, numa pregação em que o sofrimento é praticamente anulado da vida cristã. Se você está sofrendo, certamente é porque você está fazendo alguma coisa errada. Mas aqui a gente vê que quem de fato segue a Jesus necessariamente vai ter uma vida de provações, de sofrimento, de dificuldades. Então, tomar a cruz é essencial e é uma condição inegável daquele que quer seguir a Jesus. Por isso, a gente precisa estar disposto e calcular esse preço. Então, além desse texto de Lucas 9, 23, avança comigo aí na sua Bíblia, Lucas 14, a gente tem isso, mais uma vez, sendo colocado por Jesus. Então, veja que esse é um assunto recorrente no ministério de Jesus e também nas cartas dos apóstolos. Ele está todo o tempo, né, Jesus está esclarecendo as pessoas que seguir a Ele implica em algum custo. E nesse texto, justamente os tradutores colocaram esse título, né, o custo do discipulado. Vou ler. Lucas 14, verso 25. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo.
E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então Jesus está sendo muito claro e categórico aqui, que ninguém deve segui-lo pelo oba-oba, ninguém deve segui-lo simplesmente porque acha que deve, por apenas uma vontade pessoal. Seguir a Jesus implica, como o Jonas Madureira coloca no seu livro Curso do Discipulado, baseado nesse trecho, pelo menos 3 coisas. Seguir a Jesus exige um tipo de amor, um certo tipo de amor, e é um amor exigente, que ele diz que amar mais o pai, a mãe, os filhos, então são pessoas importantes, não são qualquer pessoa, são as pessoas da própria família. Mesmo elas, se nós amarmos elas mais do que Jesus, se elas tiverem primazia, prioridade em detrimento de Jesus, então nós não poderemos ser discípulos de Jesus. Ele coloca isso muito claro. Então, um certo tipo de amor primário aqui é exigido de nós. E não apenas isso, aliás, Imitação de Cristo, um livro muito antigo, mas sensacional, um livro que se atém justamente a esse tema de seguir a Jesus, escrito pelo um monge chamado Tomás de Kempis. Ele diz no livro 2, capítulo 7, a natureza de teu amado é tal que ele não admite rivalidade. Ele quer só para si seu coração, para nele reinar como o rei em seu trono. Ou seja, Jesus não admite disputar espaço com ninguém. Jesus precisa ser o primeiro, ele precisa ser o rei do nosso coração. Não pode haver espaço para outro senão ele mesmo. E esse é o tipo de exigência do discipulado. Quem quer seguir a Jesus precisa amá-lo dessa maneira. Ele mesmo está dizendo, senão você não pode ser o meu discípulo. E também, aqui de novo a gente vê a cruz, de novo a gente vê Jesus se referindo aqui à cruz, que se quem quiser segui-lo não tomar a sua cruz, não pode ser o discípulo. Então, faz parte da vida com Jesus tomar a cruz. E ainda ele diz que, ele dá aqui 2 exemplos, que quem vai construir uma torre, quem vai começar um empreendimento ali, ele precisa antes calcular o quanto aquilo vai custar, para que ele não pare no caminho e seja, inclusive, ridicularizado, porque não calculou bem o custo daquele empreendimento. Fica ali uma obra inacabada. E quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas, na emoção do culto, na emoção de um louvor, na emoção de uma pregação, elas levantam a mão e dizem que querem Jesus, elas atendem aquele apelo final do culto, mas elas não calculam o que significa isso. Elas às vezes vão a Jesus porque estão com problemas na sua casa, estão com problemas no casamento, estão com problemas financeiros, mas não porque entenderam que Jesus é o Salvador e que ela deve abrir mão de tudo que tem para seguir a Jesus. E por isso, no meio do caminho, no meio da jornada, elas acabam desistindo, porque elas não calcularam o custo de seguir a Jesus. E isso está muito claro nesse texto. Há um tipo de sofrimento explícito e há uma renúncia, um tipo de desapego aqui implícito nesse texto. Ele vai dizer que quem vai seguir a Jesus precisa calcular o preço. Assim como um rei que vai sair para a batalha, ele avalia o tamanho do seu exército e o exército inimigo. E se ele vê que não vai conseguir vencer, ele se rende. Então, para seguir a Jesus, se você não estiver disposto a abrir mão de tudo e absolutamente tudo que você possui, você não vai conseguir ser discípulo de Jesus. É necessário que a gente renuncie absolutamente tudo.
é necessário que a gente esteja disposto a abrir mão de absolutamente tudo. E para explorar um pouquinho mais esse tema aqui, eu quero usar um texto de um autor muito famoso, um livro clássico sobre discipulado, que é o Dietrich Bonhoeffer. Ele é um livro excepcional e essencial para que você leia, você que está interessado no tema do discipulado. Lá no capítulo 2, é um texto grande, mas vale a pena a gente ler. Ele está se baseando aqui num texto de Lucas, capítulo 9, verso 57. E ele diz dessa forma, né? Primeiro vamos ler o texto aqui. O texto diz assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E outra pessoa disse a ele: siga-me. E a outra pessoa, Jesus disse, né? Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Verso 60. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse a Jesus: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhes disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Mais uma vez aqui Jesus advertindo as pessoas que desejavam segui-lo. Então, o Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer nesse texto aqui, baseado nesse texto, isso que eu vou ler agora. Ele diz: o primeiro discípulo se oferece ele próprio para seguir a Jesus. Ele não foi chamado. A resposta de Jesus adverte o entusiasta de que ele não sabe o que faz. Ou seja, aquele primeiro discípulo, ele se dispõe: Senhor, eu quero seguir. E Jesus adverte ele, dizendo que se ele tinha pensado mesmo naquilo, né? Porque o Filho do Homem não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Será que ele havia pensado sobre isso? Que ele deveria se desapegar de tudo? Será que ele estaria disposto a viver essa vida conforme Jesus viveu? E ele continua: aqui fala aquele que está a caminho da cruz, cuja vida inteira é descrita no credo apostólico numa única palavra: padeceu. O credo apostólico diz isso, né? Que Jesus padeceu. Praticamente a vida de Jesus é resumida nessa palavra. Ninguém pode desejar isso por escolha própria. Ninguém pode chamar a si mesmo, diz Jesus, e suas palavras ficam sem resposta. Mas quando é o próprio Jesus que chama, ele constrói a ponte que transpõe o abismo mais profundo. Aqui é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente está tentando trabalhar com alguém na igreja, né, tentando desenvolver essa pessoa, ajudar ela a amadurecer, e a gente vê que ela não prossegue, ela não consegue avançar, ela não consegue dar testemunho, ela não consegue viver uma vida santificada. E talvez porque ela não tenha passado pelo novo nascimento. Talvez a decisão dela tenha sido, como eu já disse, uma decisão emotiva, baseada em outras coisas que não no fato de uma renúncia pessoal. Então, é até injusto com essa pessoa nós exigirmos que ela viva como Jesus se ela não recebeu esse chamado do próprio Jesus, se ela não foi tocada pelo próprio Espírito Santo e não passou pelo novo nascimento. Então, o autor está dizendo aqui é justamente isso, que ninguém pode chamar a si mesmo. Se Deus não fizer isso, se Deus não tocar o coração, se o Espírito Santo não promover essa transformação, se o próprio Jesus não a chamar essa pessoa, ela não será capaz de seguir a Jesus. Já o segundo discípulo desse texto quer enterrar o pai antes de seguir a Jesus. A lei humana o prende. Ele sabe o que quer e o que deve fazer. Antes, porém, deve cumprir a lei e só então poderá seguir Jesus. A isso, o chamado de Jesus se contrapõe veementemente, não admitindo que logo naquele momento algo se interponha entre Jesus e aquele que foi chamado, mesmo que seja o que exista de maior e de mais sagrado, mesmo que seja a própria lei. Assim, Jesus opõe-se à lei e ordena o discipulado, e só Cristo pode falar desse modo. Esse segundo discípulo, que recebe de Jesus o convite para ser um seguidor dele, ele fala: Senhor, tudo bem, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Então, e o que ele estava querendo era algo bom. Ele estava querendo cumprir a lei. Talvez aqui uma referência a honrar pai e mãe.
Talvez o pai dele era necessitado, era dependente dele, mas mesmo diante de uma situação assim, que qualquer um de nós compreenderíamos, Jesus é exigente. E ele diz, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Eu estou te chamando para anunciar o reino dos céus. Então, até aquelas coisas que para nós nos parece certo, nos parece algo bom, um gesto de cuidado, isso não pode preceder a ordem de Jesus para segui-lo. Nada pode ser mais importante do que seguir a Jesus e aquilo que Ele quer para a nossa vida, inclusive aquilo que a gente acha bom. Então, mesmo coisas boas podem se interpor, se colocar no meio do nosso relacionamento com Jesus. E Jesus reprova isso veementemente nesse texto. E ainda, ele continua, o autor dizendo, o terceiro ainda entende o discipulado como o primeiro. Ou seja, ele quer ofertar, ele toma a decisão por si só de seguir a Jesus, como oferta que só ele próprio pode fazer, como um programa de vida por ele mesmo escolhido. Mas ao contrário do primeiro, julga-se no direito de impor condições. Com isso, entra em total contradição. Ele quer pôr-se à disposição de Jesus ao mesmo tempo que interpõe algo entre Jesus e si mesmo. Com a frase, mas deixa-me primeiro. Ele quer segui-lo, porém quer criar ele próprio as condições para o discipulado. Assim, o discipulado torna-se algo acessível e compreensível para o ser humano. Primeiro faça uma coisa, depois faça outra. Tudo tem seu tempo apropriado. O discípulo mesmo se põe à disposição, mas achando-se por isso no direito de impor condições, ele acaba negando isso. O terceiro discípulo deseja ingressar no discipulado, porém no momento em que o aceita condicionalmente, mostra não desejar mais ser o discípulo. Ou seja, esse terceiro discípulo, ele é que está colocando as condições para seguir Jesus. Ele falou assim, eu até te sigo, mas primeiro me deixa despedir da minha família. Mas primeiro eu vou fazer isso, mas primeiro eu vou fazer aquilo. Quando eu for mais velho, eu me dedico mais. Isso não é seguir a Jesus, porque o único que pode colocar condições nessa relação é o próprio Cristo. Nós não temos esse direito. Nós devemos aceitar seguir a Jesus nos termos de Jesus e não nos nossos próprios termos, não da forma como a gente acha. Nós não podemos querer seguir a Jesus de um jeito que não nos atrapalhe, de um jeito que não interfira nos nossos próprios planos. Isso não é seguir a Jesus. A condição para se seguir a Jesus é abrir mão de tudo que tem. E ele continua, o autor, o modo como fez a própria oferta anula o discipulado, pois este não tolera quaisquer condições que possam se interpor entre Jesus e o que obedece. Entra em contradição, não apenas com Jesus, mas também consigo. Não quer o que Jesus quer e também não quer o que ele mesmo quer. Julga a si próprio, discorda de si mesmo e tudo isso se expressa em mas deixa-me primeiro. A resposta de Jesus confirma figurativamente esse conflito interior, que acaba por excluir o discipulado. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irmãos, que chamado exigente de Jesus. Seguir a Jesus não é qualquer coisa. Seguir a Jesus não é oba-oba, não é uma moda, não é algo que se faz facilmente, porque exige de nós renúncia, exige de nós um amor profundo, exige de nós suportar sofrimento. Então, para que alguém siga de fato a Jesus, ela precisa mostrar disposição para se colocar submisso debaixo das condições de Jesus e não ela mesma fazer as suas condições de seguir a Jesus. Então pense comigo, será que nós temos sido uma comunidade de pessoas que estão vivendo dessa maneira, que estão cumprindo essas condições? Será que os membros das nossas igrejas, as pessoas com quem a gente lidera, elas têm apresentado essa disposição de servir a Jesus a despeito da sua própria vontade, de colocar a sua própria vida em segundo plano, as coisas que ela mais ama e as pessoas que ela mais ama em segundo plano para apenas se dedicar a seguir a Jesus? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer.